Esse aqui é um mangá que eu queria muito, mas muito ler, e não é de agora, já tem muito tempo que eu queria, só que eu procrastinei bastante, mas finalmente peguei esse mangá para ler. O nome desse mangá é Leviatã, e olha, é um mangá que se você gosta de ficção científica, de suspense, de mistério, tu vai curtir demais. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu quero comentar sobre o mangá Leviatã, que é um mangá que há muito tempo eu queria ler, finalmente li, e eu quero trazer aqui para vocês as primeiras impressões do que se trata esse mangá, que olha, é um mangá maravilhoso, é um mangá sensacional, que mistura muita coisa, né? Então, mais uma vez aqui reiterando, vai desde o suspense até a ficção científica, passa um pouco ali pelo mistério e também tem algumas questões mais psicológicas ali da coisa, é muito interessante. Vou tentar passar aqui pra vocês sem dar muito spoiler do que acontece ali no primeiro volume, mas tem muita coisa que eu acho legal e que dá pra comentar aqui com vocês. E primeiro de tudo, eu preciso falar sobre a arte. Os traços desse mangá são encantadores, são sensacionais e beira ali, talvez ali de certa forma, entenda como que eu quero transmitir isso aqui, o realismo, tá? Porque tem muito daquela questão, ok, que é ficcional, mas também tenta trazer um pouco da ideia psicológica da coisa, e os traços fomentam essa visão. Não sei se dá pra entender mais ou menos. É basicamente o que acontece com os mangás do Shuzo Oshimi, principalmente com Tino Adachi. Então, se você já leu, inclusive tem vídeo aqui no canal, se eu lembrar vou deixar no card aqui pra você assistir, é mais ou menos isso. São os traços que, ok, tu tá acompanhando uma história ficcional, mas os traços te remetem tanto à ideia, ao conceito da obra ali, que é uma coisa que pode ser um recorte da realidade, que na verdade é um recorte da realidade ali no caso do Shuzo Oshimi, que os traços trazem pra realidade o lance do psicológico, de fazer com que você se sinta mal, fazer você sentir uma sensação não muito agradável. E eu senti isso aqui com o mangá Leviatã. Os traços, eles evocam um pouco essa sensação. Talvez não funcione com você, não funcione com todo mundo, mas comigo funcionou, eu senti um pouco disso, e foi bom porque fez com que eu imergisse ainda mais na história. E do que se trata a história de Leviatã? É um conceito bem legal, porque se passa no espaço e nós temos toda uma questão periclitante da coisa, quando algo que não é identificado ainda, não é contado pra gente o que acontece ali, atinge uma nave que estava fazendo uma exploração, e dentro dessa nave tinham alunos e professores, e, bom, a partir disso começa o grande caos, a grande desgraça ali no espaço, porque eles descobrem que em circunstâncias normais teriam mais ou menos ali um ano de oxigênio, caso acontecesse alguma coisa, porém, esse incidente sem precedentes ali fez com que a duração do oxigênio durasse apenas 2 dias. E não somente isso, depois que a gente vai indo ali na história, a gente vai vendo os capítulos e tudo mais, descobrimos que há uma solução, porque a grande questão da coisa ali é tentar subverter toda a problemática ali e encontrar uma solução, até que eles encontram uma solução, porém não é das melhores, porque essa solução, ela só salvaria apenas uma única pessoa. E então, a partir dessa informação, que é muito sigilosa, é confidencial, começa-se o grande caos desse mangá. Então aqui nós temos o oxigênio limitado, que aumenta a tensão ali da história, toda a atmosfera do negócio, e nós também temos a questão da grande informação, que é para salvar vidas, que se reduz somente a salvar uma única vida, e fica ali a critério de, sei lá, quem decidir quem vai ser essa vida que vai ser salva, e uma informação que não pode ser difundida entre os tripulantes ali, porque claro que vai causar um grande alvoroço. E, consequentemente, já dando um spoilerzinho aqui pra vocês, mortes. E já pegando esse gancho aqui pra puxar outro assunto que eu quero comentar com vocês, é a questão do mistério e do suspense, porque o mangá Leviatã tem muito disso, sabe trabalhar muito bem, e eu trago mais uma vez aqui a questão da arte, os traços do mangaka aqui nessa obra, eles conversam muito bem com o teor da narrativa, então você consegue sentir ainda mais o pânico, sabe? O clímax ali, como que a história ela vai crescendo a cada capítulo, e você sente o medo dos personagens, você sente que alguma coisa está para acontecer, você não sabe exatamente o que, mas tem muita coisa que vai gerando essa sensação de perigo iminente, sabe? Então, esse senso de urgência, ele é muito real dentro dessa história. Você sente de fato que as coisas estão acontecendo, personagens estão morrendo, e alguma coisa precisa ser feita, mas talvez nada vai ser feito. E outra coisa que corrobora a ideia de que talvez nada vai ser feito é como que a história é contada pra gente. Porque o que fica claro ali
é que cada decisão ela é fatal e a desconfiança impera entre os personagens ali. A cada capítulo que passa, a gente percebe que cada vez menos é possível confiar nas pessoas, sendo que algumas detêm algumas informações que outras não têm. Então a gente começa a questionar o que vão acontecer, na verdade o que vai acontecer com esses personagens, quais vão morrer, quais vão sobreviver, e é a partir disso que nós entendemos mais pra frente, quando nós finalizamos ali o primeiro volume, que apenas um sobreviveu, porque essa história ela é contada no passado. Nós estamos vendo pela ótica de personagens que estão lendo um diário de uma história que já aconteceu. Então quando a gente vai pro passado, fica um pouco dessa ideia, será que esse vai sobreviver, esse não vai, o que vai acontecer? Mas essa história já passou, entende? Já aconteceu. Agora o que resta descobrir é quem deles foi o sobrevivente. Então esse mangá ele trabalha com um jogo psicológico muito interessante, porque a ideia que nós temos ali, o começo do mangá, é justamente uma espécie de equipe de saqueadores do espaço, alguma coisa assim do gênero, que eles acabam encontrando essa nave, que é chamada de Leviatã, e eles vão ali olhar os destroços para ver se encontram alguma coisa, e é nessa exploração que eles acabam encontrando esse tal diário, que era de um dos personagens, de uma das crianças que estava nessa nave, e ele anotou ali as coisas mais importantes que ele achava que a pessoa que encontrasse futuramente esse diário precisava saber. E é ali que está tudo o que a história vai narrando pra gente. Então nós temos a perspectiva de um cara que está lendo o diário de coisas que já aconteceram. Então nós temos essa intercalação entre o passado e o presente. É bem legal vermos essa dinâmica, como que acontece, porque em dado momento o cara que está lendo o diário ali, ele chega a questionar se aquilo não é apenas um delírio de uma criança, um delírio febril de uma criança com a mente fértil e tudo mais, ao mesmo passo em que algumas coisas agora no presente vão constatando, vão confirmando que não é um delírio e de fato era algo verídico daquela época, porque, por exemplo, o menino ele narra ali um fato que aconteceu de um personagem X ali que acaba morrendo ali de uma tal maneira, e depois que volta pro presente, nós vemos ele explorando, os caras explorando ali um pouquinho mais a nave e acabam dando de cara exatamente com a descrição que estava no diário. Então, obviamente, não é apenas um delírio de uma criança. Então, por fim, o que fica aqui pra vocês é essa recomendação do mangá Leviatã, que é um mangá sensacional, um mangá muito bom. Mais uma vez aqui reiterando, é um mangá que mistura, ele vai mesclar bastante suspense, terror psicológico, mistério e tudo isso de uma maneira muito envolvente. Então se você é adepto de um desses gêneros, se você é fã principalmente de todos esses gêneros, aí sim que Leviatã vai funcionar ainda mais contigo, porque é um mangá sensacional. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço pra tu deixar o like nesse vídeo, porque é muito importante, ajuda aqui no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se tu não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou do mangá Leviatã. E eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!